Bom dia, Elisandra Reguer por aqui. Vamos iniciar mais uma semana e louvamos ao Senhor porque Ele nos deu esse privilégio de iniciar o dia com Ele, ouvir a Sua palavra, entender aquilo que Ele tem para nossas vidas e saber que o Senhor é aquele que está conosco. Quando nós clamamos, quando nós chamamos, Ele vem e Ele nos ouve, e isso é muito maravilhoso. E essa semana nós vamos falar sobre heranças invisíveis, sobre aquilo que carregamos. E quando essa semana nós falarmos dos personagens bíblicos, eu gostaria muito que você não olhasse esses personagens como pessoas distantes que passaram por situações que você nunca vai passar. Não. Sabe por quê, queridos? Eles são como espelhos para nós. A Bíblia está escrita exatamente para que a gente possa entender que eles são como espelhos, ou seja, eles viveram muitas coisas que nós vivemos até hoje. Eles fizeram coisas que nós fazemos, eles sentiram o que nós sentimos, eles carregaram feridas muito parecidas com aquilo que nós vivemos hoje. E eu quero começar toda essa história sobre um casal que chama Isaac e Rebeca. Eles tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos. Porém, em toda essa história, tem uma parte que está lá em Gênesis 25, 28, que diz assim: Isaac amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Uau! Nós estamos falando de preferência de filhos. Nós estamos falando que Isaac amava um, a Rebeca amava o outro. Queridos, isso aqui não é só informação. Isso aqui é para demonstrar que naquela época, sim, já existia favoritismo e o que isso acontecia? Gerava feridas profundas na vida das pessoas. Sabe, queridos, quando uma criança precisa disputar amor, algo começa a acontecer dentro dela. Ela passa a acreditar que ela precisa fazer tudo para que ela tenha valor. Você conhece alguém assim? Talvez você tenha passado por isso. Então, a vida de Jacó, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe exatamente isso. O nome dele queria dizer que ele era um enganador. Por quê? Porque ele tinha que criar uma falsa vida para que seu pai o amasse. Em todo o tempo, ele tentava agradar o pai. Desde o nascimento dele, ele tentava alcançar algo. Ele tentava garantir a bênção da vida dele. Ele tentava ser o mais querido, tentava ser o escolhido. E totalmente, em toda a Bíblia que você lê, você vê a luta de um homem tentando provar o seu valor. Querido, só para vocês saberem, ele comprou a primogenitura do irmão, porque ele estava morrendo de fome, né? E ele disse: estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí, tá? Esaú falando para Jacó. E Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. E Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo, que valor tem para mim os direitos de filho mais velho? Queridos, era uma disputa. Sabe, Jacó estava tentando ganhar algo que não nasceu para ele. Mas Deus tinha uma história para ele. Quantas vezes nós buscamos a aprovação das pessoas? Do marido, dos filhos, dos pais, dos amigos, dos líderes, dos chefes, das redes sociais. Quantas vezes a gente precisa ser reconhecido para ter uma alegria? Quantas vezes a gente busca um elogio? Quantas vezes a gente quer ser visto? Existe uma armadilha nisso tudo, queridos. Sabe, quem busca a aprovação de pessoas nunca encontra descanso, nunca entende sua verdadeira identidade. Sempre precisa de mais, sempre precisa mais reconhecimento, sempre precisa mais validação, sempre precisa mais aceitação. E a alma continua extremamente cansada. A história de Jacó, ela nos mostra verdadeiramente que tem um vazio dentro de nós. Queridos, todos nós nascemos com um buraco dentro da nossa alma. Só que ela só pode ser cheia com a presença de Deus.
a principal coisa das nossas vidas é nós sabermos que fomos escolhidos por Deus, que fomos amados por Deus muito antes da nossa mãe, do nosso pai nos querer. E quando Jacó ele foi para o vale de Jaboque, ele teve um encontro com Deus. E sabe o que Deus fez naquele dia? Ele mudou o seu nome, ele mudou a sua identidade, ele queria curar aquela identidade de buscar valor, aquela identidade de buscar validação, aquela identidade de querer ser alguém. Então Deus, o que Deus fez? Mudou o seu nome, mudou o nome dele para Israel. Sabe, queridos, quando nós entendemos isso, que quando nós temos um encontro com Deus, Ele muda tudo, porque nós entendemos quem nós somos nele. Deus não quer mudar só as circunstâncias que nós vivemos. Ele quer mudar as nós. Ele quer preencher aquele vazio que existe. Quantas vezes nós queremos ser curados, mas nem sabemos o que estamos vivendo. Hoje eu quero que você responda uma pergunta. Você tem vivido para agradar a Deus? Ou para as pessoas te validarem? Ou para as pessoas te encherem de valor? Queridos, o nosso valor foi definido na cruz. Nós precisamos entender que o Senhor fez o principal sacrifício e que sim, nós somos amados, escolhidos. Esse favoritismo que aconteceu na vida de Jacó pode ter acontecido na minha vida e na sua, pode ter acontecido dos nossos filhos. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos render aos pés do Senhor para que Ele cure isso dentro da nossa vida e que a partir daí Ele nos dê um novo nome. Qual é o nome que o Senhor tem para você? Quem é a pessoa que está escondida aí dentro, que você ainda não deixou sair? Nós precisamos entender que existe um Deus que tem algo especial para nós. Deus tinha algo especial para Jacó. Ele não precisava ter feito tudo aquilo. Deus tinha algo lindo para Jacó. Jacó viveu coisas maravilhosas. Ele se tornou Israel, ele teve José. E sabe o que aconteceu? Mesmo depois do encontro com Deus no Vale de Jaboque, ele ainda teve o favoritismo sobre José, o seu filho. Ele repetiu uma herança geracional. Talvez ele não tenha entendido, mas eu quero que hoje isso fique claro para você. Se você tem favoritismo e está passando isso para os teus filhos, abra mão disso, se arrependa, entregue para o Senhor e peça perdão, porque é Ele que pode mudar toda a sua história. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço porque Tu é bom e o Teu amor dura para sempre, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, toca as áreas das nossas vidas que buscam aprovação humana, Senhor. Nós não precisamos buscar aprovação. Senhor, nos perdoa pelas vezes que nós deixamos que a nossa identidade fosse construída pelas pessoas, pela opinião das pessoas, porque elas esperam de nós. Cura as feridas da rejeição, da comparação, cura os lugares, Senhor Jesus, onde nós precisamos provar o valor para outras pessoas, que nós possamos nos encher de Ti e saber que em Ti somos novas criaturas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tenha um dia incrível na presença do Senhor.